Então, a gente vai falar aqui de o P, do C, o W, como isso se relaciona e, no fim, como é que a gente vai estar especificando essas características do DPS, tá? Então, eu chamo para a roda aqui o Jobson de novo, para começar nessa parte de definir o C, o P, o W, e aí a gente parte depois para as prescrições, efetivamente, das duas normas e fecha o assunto. Agora fui eu. Legal. A idade vai chegando, é um problema sério, pessoal. Não era o meu caso, não o meu caso, mas fale por você. Tem que ter paciência. Ó, 2 de cabelo branquinho aí e tal, um Papai Noel aqui, a gente vai fazendo o bico no final do ano, tá tudo certo. Pessoal, então a ideia aqui é a seguinte, nós temos todas as especificações, elas vão ser função do que o equipamento ou a instalação possam suportar, né? No caso do equipamento, então a tensão que o equipamento, a tensão de surto que o equipamento pode suportar é definida como o W, né? Então o W estará posicionado sempre aqui como a tensão de suportabilidade do componente do equipamento, tá? Depois nós teríamos, então, o nível de proteção, o nível de tensão, né? O nível de proteção de tensão do DPS, que nada mais é do que a tensão que o DPS vai deixar passar. Ele recebe uma determinada quantidade de surto, né? Ele, através de uma característica construtiva ou curto-circuitando parte desse surto para a Terra, ou atenuando parte desse surto, né? Ele vai, então, jogar uma determinada tensão a jusante. Essa determinada tensão, então, é definida lá como UP. E temos o C, que é a tensão de operação contínua. Nada mais é do que a tensão nominal do DPS, é aquela tensão que faz com que o DPS fique ali prontinho para atuar, né, em continência ali, esperando o surto acontecer para poder, então, entrar em trabalho, tá? Nesses casos, a gente tem aí, pela 5419, a definição do W, né? Então, equipamento protegido se a tensão suportável de impulso nos terminais for até o W. Portanto, se nós tivermos a certeza de que qualquer surto de tensão que venha a atingir determinado equipamento, seja até a sua tensão de suportabilidade, não precisa colocar proteção, né? O difícil é ter essa certeza, uma vez, eu sempre brinco falando isso, uma vez que a fonte é variável. Nós não temos como setar um valor de corrente ou de tensão da fonte e também não temos como desligar a fonte. Então, é muito melhor nos utilizarmos de componentes que limitem essa tensão máxima ou corrente máxima que pode chegar no equipamento, né? Para nos ajudar, o W ele pode ser retirado, né, do catálogo do fabricante, dependendo dos componentes, a gente até tem esse valor, esse dado. Infelizmente, na grande maioria dos equipamentos, principalmente equipamentos de uso comum, né, em residências. Por exemplo, você pega aí uma Super TV XK OLED, não sei das quantas, tal, é difícil você ver uma especificação de UW no manual dessa TV, tá? Então, aí você pode remeter a sua pesquisa a IEC, né, a 60664, que é uma norma que determina a suportabilidade de componentes, tá? E a 6164312, que faz a mesma coisa, mas para elementos
um pouco mais voltada aos DPS, né? Os DPS instalados em determinados componentes garantem aquela suportabilidade, né? Melhor dizendo. E depois, nas normas ITU, né? Para componentes de sinal, linhas e componentes de sinal. Então, o UW ficaria aí definido, nós teríamos uma ajuda dessas normas, além da tabela 31 da 5410 e da tabela A1 da 5419. Mas isso a gente fala um pouquinho mais lá para frente. Eu deixo agora o Wilton falar do UP, começar a dimensionar o UP em relação a 5410. Nela ela é direta aqui, a 5410 é bem simples, realmente é uma aplicação busca de tabela 31, que você acabou de mencionar, né? E aqui o detalhe é o seguinte, apesar da tabela 31 ser a suportabilidade a impulso, né? Que os componentes da instalação devem ter, então a tabela 31 é a suportabilidade do componente. É o W. Isso, é o W, isso, é o W. Isso. Então, apesar da tabela 31 ser o W, a 5410 a usa, né, para dimensionar, para especificar o UP. Então, o que ela diz é, como o Jobson muito bem disse, né, 2 para cá, 2 para lá, o P é basicamente o que o DPS, a tensão que o DPS deixa passar. Então, o que a regrinha da 5410 diz é que o P, ou seja, a tensão que o DPS deixa passar, menor ou igual, ou seja, pode ser no máximo o W, que é a tensão suportável pelo equipamento. Então, no mundo ideal, está tudo certo. Se eu especificar um DPS assim, o que o DPS deixaria passar é, no máximo, o que o dispositivo, lá, o componente, seja lá o que for, suporta. Agora, na tabela 31 da 5410, ela tem 4 categorias de suportabilidade a impulso, né? 4 categorias para UW. A escolha do DPS você faz unicamente pela coluna 2. Então, os valores, está escrito na 5410. Então, da tabela 31, que se refere ao UW dos equipamentos, para a escolha do DPS, você vem na tabela da coluna 2. O que quer dizer isso? Exemplo aqui, eu estou num sistema trifásico 127.220, a gente está aqui. Aí eu vou na coluna 2, o UP, ok? É de 1,5 kV. Máximo que eu tenho para aquele DPS colocado ali no ponto de entrada da edificação. Então, lembrando, essa tabela na 5410 é para o DPS do ponto de entrada, que é o que a gente está falando aqui. Se eu tiver, por exemplo, num sistema 220, 380, o UP máximo 2,5 kV para aquele DPS lá na entrada. Aí, o que eu faço com essa informação? Vamos supor, deu 1,5 kV. Eu vou no catálogo do fabricante, aqui, qualquer fabricante, não estamos indicando nenhum, mas para quem conhece o catálogo, essa daqui é da Clamper, mas só para dar o crédito, porque eu copiei de lá, mas há vários fabricantes aqui, né? Basicamente seguem a padronização de UPs. Então, se eu sei aqui que nesse caso eu precisava de 1,5, eu tenho aqui a tabelinha do fabricante, que é da norma, né? Isso aqui está na norma do produto. Então, eu tenho aqui UPs exatamente para 1,5 kV, ok? Então, a norma diz aqui, a 10 é menor ou igual. Posso escolher o de 1,5? Sim. 1,2? Sim. 0,8? Sim. 0,4? Sim. Não posso escolher 1,8, porque se eu escolher 1,8, eu estaria deixando passar 1,8 quando eu quero só deixar passar 1,5 kV. Então, é muito simplesinha a escolha do UP de DPS pela 10, basta saber se o seu sistema é trifásico ou monofásico, qual é a tensão,
vem na coluna 2, acha o valor de IP, consulta o fabricante e segue a vida. Agora, na 19, o Jobson vai contar para a gente a historinha, como é que faz essa... Como é que a 19 trata desse assunto. Eu sei que ele gosta bastante desse assunto, então o Hélio deu a honra para o Jobson estar explicando essa parte aqui, né, Jobson? Eu adoro essa tabela. Vamos chamar o Robson. Na realidade, é muito importante a gente colocar que a tabela 31, né, ela especifica de uma maneira bastante simples, bastante direta, né, o que consta desta tabela A1 aqui na 5419. Esta tabela ela foi super utilizada, digamos assim, e todos os dados existentes, tanto para energia quanto para sinal, né, acabaram sendo introduzidos aqui. E quando a gente vai precisar pegar um único dado aqui, né, eu vou pedir licença ao Wilton e vou voltar aqui um slide, né? Quando a gente chega aqui na tabela 31, lá da 5410, a gente vê muito claro aqui a definição dos UWs, né, em relação à instalação, que é o que a 5410 se presta a proteger. A 5410 não se presta a proteger equipamento, ela se presta a proteger instalação. Portanto, quem seta DPS pela 5410 para proteger equipamento não está utilizando a norma correta. É por isso que a 5410 parece simples, tá? O que acontece é que, se você pega simplesmente o protetor ali da entrada para proteger a instalação que está jusante, você não precisa se preocupar com a queda de tensão na instalação, porque você já protegeu a instalação. Então, a queda de tensão da instalação, que vai ser refletida no equipamento que está lá embaixo na tomada, tá? Isso é problema da 5419, não problema da 5410. Então, neste caso, como a gente tem uma tabela aqui extremamente complexa, até em relação ao entendimento, né, eu sugiro que se use a tabela 31 da 5410, e agora eu vou fazer uma mágica aqui, e os conceitos da parte 4 da 5419. Ou seja, você vai elevando as categorias de UP em função das quedas de tensão que você vai tendo nos determinados pontos, além daquele inicial, para determinar o restante. Mas o UPI inicial retire pela tabela 31 da 5410, que é muito mais fácil do que pegar pela tabela da 5419, tá?